E aí, pessoas, tudo bem? Então, vou dar continuidade à aula passada sobre intervalos. Já vamos direto? Então, vamos falar sobre as qualificações. A qualificação dos intervalos. A qualificação dos intervalos é feita segundo o número de tons e semitons contidos num determinado intervalo. Ou seja, dependendo da quantidade de tons e semitons de um intervalo, eu vou qualificar ele de uma determinada maneira. Isso que a gente vai ver na continuação. Então temos dois tipos de intervalos: intervalos justos e intervalos maiores ou menores. Então, dentro dos intervalos justos, nós podemos colocar o intervalo de primeira, o intervalo de quarta, o intervalo de quinta e o intervalo de oitava. E dentro dos intervalos maiores ou menores, nós colocamos o intervalo de segunda, terça, sexta e sétima. Lembrando que nessa primeira parte a gente está pensando nos intervalos simples. Se você tem dúvida no que é intervalo simples, volta no vídeo anterior, que lá eu estou explicando o que é intervalo simples e intervalo composto. Então, repetindo, intervalos justos: primeira, quarta, quinta e oitava. Intervalos maiores ou menores: segunda, terça, sexta e sétima. Então vamos esmiuçar esses intervalos simples, começando com a primeira justa. A gente coloca a primeira, sempre assim, a gente coloca o número, é o símbolo de ordem, né, o símbolo ordinal, e o J para indicar que ele é um intervalo justo. Esse intervalo também é chamado de uníssono, e ele compreende dois sons de mesmo nome e de mesma altura. Vai um exemplo aí. O outro intervalo justo é o intervalo de quarta. Então, quarta justa, 4, símbolo de ordinal, e o J indicando que é uma quarta justa. Esse intervalo de quarta justa ele é formado por dois tons e um semitom. Tá com dúvida no que é tom e semitom? Vai no vídeo anterior também que eu estou explicando o que é tom e semitom. Então, quarta justa ela é formada por dois tons e um semitom. O próximo intervalo justo é o intervalo de quinta. O intervalo de quinta ele é formado por três tons e um semitom. E para fechar os intervalos justos, nós temos a oitava justa. Ela é formada por cinco tons e dois semitons. Então, cinco tons e dois semitons formam uma oitava justa. Importante também salientar nesse intervalo, coloquei até essa observação, seis tons não formam uma oitava justa. Por quê? Porque contando seis tons você vai cair, embora você caia na nota Dó, mas na teoria essa nota não vai ser um Dó, ela vai ser um Si sustenido, que vai gerar um outro intervalo. E aí lembrando que a gente falou na aula sobre a numeração dos intervalos. Dó pro Si não é uma oitava, Dó pro Si é uma sétima. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa questão, porque embora na prática seja a mesma coisa, mas na teoria não é, e faz toda a diferença. Então, oitava justa, ela é formada por cinco tons e dois semitons. Então, depois dos intervalos justos, vamos pensar agora nos intervalos maiores e menores. O primeiro intervalo maior é a segunda. Então, a segunda maior é formada por um tom. Já o intervalo de segunda menor, ele é formado por um semitom. E na escrita,
O maior a gente escreve com M maiúsculo e o menor a gente escreve com M minúsculo. Então o segundo é menor, o 2, o símbolo ordinal, e o M minúsculo. Na segunda maior, o 2, o símbolo ordinal, e o M maiúsculo. Então, o intervalo de segunda menor é formado por um semitom. Temos também o intervalo de terça maior. Guarde esse intervalo de terça, que a gente vai usar bastante ele quando formos estudar a formação de acordes. Então, o intervalo de terça maior ele é formado por dois tons. Já o intervalo de terça menor ele é formado por um tom e um semitom. Na escrita, terça maior usa o M maiúsculo, a terça menor a gente usa um M minúsculo. Então, terça menor formada por um tom e um semitom. Próximo intervalo é o intervalo de sexta. E o intervalo de sexta maior ele é formado por quatro tons e um semitom. Já o intervalo de sexta menor ele é formado por três tons e dois semitons. E aí ele se encaixa na mesma questão do intervalo de oitava justa. Quatro tons não formam uma sexta menor. Sexta menor é formado por três tons e dois semitons. E também temos o intervalo de sétima. O intervalo de sétima maior ele é formado por cinco tons e um semitom. Então, o intervalo de sétima maior é formado por cinco tons e um semitom. Já a sétima menor é formada por quatro tons e dois semitons. E o intervalo de sétima menor se encaixa na mesma situação que o intervalo de oitava justa e de sexta menor. Cinco tons não formam uma sétima menor. Então, a sétima menor é formada por quatro tons e dois semitons.
Então, a partir desses intervalos justos ou maiores e menores, eu vou ter a variação, que são os intervalos aumentados e diminutos. Os intervalos aumentados a gente representa com a letra A, e eles são os intervalos que eles têm um semitom a mais que os intervalos justos ou maiores. Então, intervalos aumentados são os que têm um semitom cromático a mais que os intervalos justos ou os intervalos maiores. Exemplo, eu tenho, por exemplo, um intervalo entre o Ré e o Lá, ambos naturais. Então, do Ré para o Lá, eu tenho 3 tons e um semitom. Esse intervalo é um intervalo de quinta justa. Então, Ré para o Lá, eu tenho 5 notas, então eu numero como 5. E aí esse intervalo de 3 tons e um semitom transforma numa quinta justa. Então, Ré para o Lá, quinta justa. Se eu pego esse Lá e coloco ele como sustenido, então eu faço Ré, Lá sustenido, eu aumentei um semitom esse intervalo. Então esse intervalo ele vai se tornar um intervalo aumentado. Então, do Ré pro Lá sustenido é uma quinta aumentada. Outro exemplo, Dó pro Lá. Dó pro Lá, ele tem 4 tons e um semitom. Esse intervalo é um intervalo de sexta maior. Então, sexta maior, 4 tons e um semitom. Se eu pego essa nota Lá, então eu tô fazendo o intervalo do Dó pro Lá. Se eu pego esse Lá e coloco ele como sustenido, ou seja, eu aumento meio tom ou um semitom, esse intervalo se torna um intervalo aumentado. Então, Dó pro Lá sustenido é um intervalo de sexta aumentada. A outra variação, diferente do intervalo aumentado, é o intervalo diminuto. Então, os intervalos diminutos, a gente apresenta com D, são os que têm um semitom a menos que os intervalos justos ou menores. Então, os intervalos diminutos são os intervalos que têm um semitom cromático a menos que os justos ou menores. Vamos para um exemplo. Eu tenho um intervalo menor, por exemplo, do Ré para o Fá. Ré para o Fá, eu tenho um tom e um semitom. Numerando esse intervalo, eu tenho intervalos de terça, Ré, Mi, Fá. E qualificando esse intervalo, ele tem um tom e um semitom. Então, essa terça vai ser uma terça menor, do Ré para o Fá. Agora, se eu pego esse Fá e transformo ele num Fá bemol, eu diminuí um semitom. Ou seja, eu tenho um semitom a menos do que o intervalo menor. Esse intervalo do Ré para o Fá bemol, ele vai ser um intervalo de terça diminuta. Lembrando, Ré para o Fá terça menor, pego o Fá, transformo ele em bemol, ou seja, tirei um semitom, tem um semitom a menos nesse intervalo menor. Então esse intervalo ele vai ser um intervalo diminuto, um intervalo de terça diminuta, diferente do Ré para o Mi. Embora o Fá bemol e o Mi sejam a mesma nota, mas o intervalo é diferente. Do Ré para o Mi eu tenho intervalo de segunda. Do Ré para o Fá eu tenho intervalo de terça. Então tem essa diferença em relação ao nome da nota. Um outro exemplo. Vamos pensar do Mi para o Si. Mi para o Si eu tenho uma quinta justa, porque eu vou ter 3 tons e um semitom. Então, do Mi para o Si eu tenho 3 tons e um semitom. Esse intervalo do Mi para o Si é um intervalo de quinta, então numerando Mi, Fá, Sol, Lá, Si, intervalo de quinta. E esse intervalo, por ter 3 tons e um semitom, é um intervalo de quinta justa. Então, do Mi para o Si eu tenho intervalo de quinta justa porque ele tem 3 tons e um semitom. Agora, se eu pego essa nota Si e desço ela meio tom, ou seja, eu faço um Si bemol, eu tô tendo um semitom a menos, eu tô tirando um semitom desse intervalo justo. Então, esse intervalo do Mi para o Si bemol passou a ser um intervalo de quinta diminuta. Do Mi para o Si, quinta justa, Mi para o Si bemol, quinta diminuta. Ainda dentro desses intervalos aumentados e diminutos, temos um intervalo bem interessante, que é o intervalo de quarta aumentada, que na prática é equivalente ao intervalo de quinta diminuta. Então esse intervalo de quarta aumentada, ele é chamado de trítono, porque ele tem um intervalo de 3 tons. E aí esse som do trítono, e guarda esse nome que a gente vai usar bastante também, esse som do trítono, ele era considerado um intervalo perigoso, e ele foi apelidado de intervalo do diabo. Na Idade Média era dado como som do diabo, som do capeta, do cramunhão. Então esse intervalo é um intervalo que incomoda. Quando você junta esse intervalo de quarta aumentada, ele é um intervalo que pra gente causa uma agonia, causa um som muito ruim. É algo que o nosso cérebro processa dessa maneira. E aí antigamente eles criaram, a música sacra criou vários meios de não usar esse tipo de intervalo.
E a gente vai ver mais pra frente, quando a gente estudar a cadência, uma cadência chamada cadência plagal, que é justamente uma adaptação para que não se usasse esse tipo de intervalo na música sacra, que era a música feita para a igreja na Idade Média, entre o século XV e século XIX. Então esse intervalo de trítono era considerado perigoso porque era, e até foi apelidado como som do diabo. Alguns exemplos aí desse som. Em relação à classificação dos intervalos compostos, a gente classifica como se fosse um intervalo simples e adiciona o número 7 para cada oitava. Então, por exemplo, eu tenho o intervalo do Ré para o Sol. Ré para o Sol, o intervalo simples, ele é um intervalo de quarta justa. Só que se eu fizer esse Sol uma oitava acima, eu vou ter um intervalo de décima primeira. Como é que eu sei disso? Eu pego o intervalo de quarta, que é o intervalo simples, e somo a esse 4 o 7. 7 mais 4, 11. A qualificação do intervalo composto ele é equivalente à qualificação do intervalo simples. Então, o intervalo de primeira ele é equivalente ao intervalo de oitava. Por quê? 1 mais 7, 8. O intervalo de segunda é equivalente ao intervalo de nona. Por quê? 2 mais 7, 9. O intervalo de terça é equivalente ao intervalo de décima. Por quê? 3 da terça, 3 mais 7 dá 10 e assim vai. Então, um outro exemplo. Do Dó pro Lá é o intervalo de sexta. Mas do Dó pro Lá, uma oitava acima, é o intervalo de décima terceira. Então, eu tenho o intervalo de sexta, eu pego esse 6, somo com 7, 6 mais 7, 13, intervalo de décima terceira. Então, se a sexta ele pode ser maior, menor, diminuto ou aumentado, a décima terceira vai levar a mesma classificação qualitativa. Então, a décima terceira pode ser maior, menor, diminuto ou aumentado, que nem é a sexta. Então, o intervalo composto ele é derivado do intervalo simples e as qualificações elas vão ser as mesmas. Bom, fechamos esse assunto de intervalos por aqui. Pretendo fazer mais um videozinho sobre intervalos, mas falando da consonância e da dissonância dos intervalos. Os intervalos que caem bem, os intervalos que ficam estranhos. Então vou falar num outro vídeo sobre a consonância e a dissonância dos intervalos. E como sugestão de estudo, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Escrevam duas notas aleatórias, por exemplo, Dó e Lá bemol. Qual intervalo tem entre Dó e Lá bemol? Então faz o intervalo no papel. Um outro exemplo, Dó pro Ré, oitava acima. Quanto intervalo tem do Dó pro Ré, uma oitava acima? Por exemplo, Lá pro Fá sustenido. Qual intervalo tem entre Lá e Fá sustenido? Si bemol e Lá bemol. E assim vai. Si bemol, Dó sustenido. Então montando esses intervalos, porque eles são um assunto bem interessante e bem importante para a caminhada da gente, para a gente que quer tocar bem, que quer entender o que a gente está fazendo, não fazer por fazer, mas fazer de maneira consciente. E na descrição do vídeo eu vou deixar alguns exercícios, alguns links com exercícios de intervalo. Então fique à vontade para fazer, para pesquisar, tá bom? Então qualquer dúvida deixe aí no comentário. Um grande abraço a todos.